Vamos falar agora sobre um filme que terá uma estreia aqui, gratuita inclusive, aqui em São Paulo, que se chama Fukushima, do diretor Futoshi Sato. E haverá também um bate-papo depois da sessão com o produtor executivo Tamiyoshi Tachibana e com o arquiteto Chico Whittaker, que está aqui em nossos estúdios, e vamos falar sobre energia nuclear e tudo mais. Bom dia, Chico. Bom dia, Marilu. Tudo bem? Tudo certo. Bom, essa é uma grande oportunidade, né, que a gente tem para debater esse assunto, né? Importantíssimo esse filme. E eu queria que você falasse, né? Você já conversou, você que recebeu aqui no Brasil, né, o produtor executivo Tamiyoshi, e conta pra gente da importância desse filme hoje, no que a gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil, Brumadinho, Mariana, enfim, vamos lá, Chico. Olha, o produtor chegou no Brasil já no dia 26, e nós propusemos, antes ele vir, etc., todo um programa. Ele se dispôs a passar quase 10 ou 12 dias aqui. Chegando em São Paulo, estivemos aqui, acertamos um pouco os relógios, e ele foi para Recife, onde está havendo uma mobilização muito grande em Recife contra a implantação de usinas nucleares lá, que o governo, a loucura de fazer 5 ou 6 novas usinas no Rio São Francisco, na localidade de Itacuruba. Inclusive os indígenas de Itacuruba já estão se rebelando e estão se mobilizando, estão participando inclusive das nossas movimentações, das nossas reuniões, estavam lá esperando inclusive pelo Tamiyoshi. E no cinema que houve lá, na sessão de cinema, em que depois houve também um debate, eles estavam lá, tanto a cacique, que é uma tribo que tem uma cacique, não tem um cacique, uma cacique, Lucélia. E tem um pajé muito bacana, um cara muito interessante, e os dois estavam lá no debate com o Tamiyoshi. Mas ele de lá veio para o Rio, e no Rio vários contatos com o Uranium Film Festival, etc., e foi para Angra. Esteve ontem em Angra, numa sessão de cinema também muito concorrida, lá na Boca do Leão, né? Quer dizer, pertinho ali do que eu chamo de monstro adormecido, né? Que são as usinas de Angra dos Reis, e está vindo hoje para São Paulo, se preparando para amanhã, neste sábado, amanhã, participar dessa sessão aqui no Cine Sesc, que é uma oportunidade muito boa. O filme dura 1h30 mais ou menos, e é um filme para ele além de produtor de filme, é um militante antinuclear, então ele está afim de que isso seja conhecido, nós todos. E esse filme, diga lá, é interessante, alguns aspectos, é interessante porque não é um documentário. Entendeu? Tem trechos de documentário, claro, quando aparece o tsunami, mistura um pouco, o tsunami entrando lá, o terremoto, tudo isso é documentário. Mas depois são atores, né? Mas pegam fatos precisos, principalmente a situação que se encontrou o governo diante daquele desastre. E quem tinha que tomar a frente de toda a operação de gestão do desastre era o primeiro-ministro do Japão naquele tempo. Chama-se Naoto Kan, e atualmente ele não é mais primeiro-ministro, claro, um pouco depois foi mudado, o partido perdeu as eleições, etc. E ele voltou a ser deputado, que ele é atualmente. Mas além de deputado, ele é um grande ativista antinuclear. Isso é interessante, porque ele era pró-nuclear enquanto governo. E quando ele estava como primeiro-ministro, ele, inclusive antes de Fukushima, estava até participando das negociações com o Vietnã para vender usinas nucleares japonesas para o Vietnã. Ele estava, quando ele viveu a situação lá em Fukushima, ele mudou de lado. Ele viu, isto aqui é uma autêntica loucura. Porque, inclusive, o filme é interessante. O filme pegou a seguinte montagem. Uns jornalistas resolvem escrever, vários anos depois, não é? Resolvem escrever o que aconteceu realmente em Fukushima. E começam a entrevistar pessoas que estavam no quente da ação, inclusive, e o filme então vai mostrando e põe como personagem principal os dramas vividos
por esse primeiro-ministro. Inclusive, no momento, ele até tem um texto que ele escreveu depois, chamado O Dia em que o Japão Quase Desapareceu, o texto dele, porque criou-se uma situação no Ocidente lá, que se ele evoluísse um pouco mais, atingisse a usina, a número 4, que tinha um bruto de um depósito de rejeitos, etc., eles iriam ter que evacuar nada mais, nada menos que Tóquio. Eles evacuaram um raio de 50 quilômetros em volta. Os americanos foram mais longe. Os americanos, todos os seus cidadãos que moravam lá ou trabalhavam lá no Japão, eles evacuaram a 80 quilômetros. 80 quilômetros sai daí, não fica aí. Mas os japoneses mesmo, eu não sei exatamente se o raio chegou a ser 50, mas 40 garantido, tirou todo mundo. Agora, você imaginou ter que tirar 50 milhões de habitantes de Tóquio, se tivesse que tirar. Então, ele diz, no filme, aparece ele dizendo isso como primeiro-ministro, o personagem que fez o primeiro-ministro, né? Ele diz, vai acabar o Japão, arrebenta tudo, porque onde é que vai esse povo? 50 milhões, como é que vai? Não vai poder, se eles tivessem que sair de Tóquio, porque Tóquio se tornaria invivível, ou seja, se tornaria tão contaminada que não daria mais para viver lá. E esse negócio da contaminação é um negócio seríssimo, porque imagine você, que o primeiro-ministro atual do Japão, que é pró-nuclear total, está querendo abrir todas, não conseguiu. Só abriu 7 das 48 usinas que eles tinham lá e que todas foram fechadas depois de Fukushima. Então ele está tentando reabrir. Mas o ministro do Meio Ambiente do Japão atual, que é filho de um ex-primeiro-ministro que também é contra o nuclear, e esse falou, não tem que reabrir mais nada não, para nisso, acabou o nuclear no Japão e temos que pensar em fechar essas outras que abriram. Por quê? Porque inclusive um dos jornalistas do filme, numa das cenas finais, ele falando com alguém que trabalhava no gabinete do primeiro-ministro, portanto estava ali frente àquela situação toda, né? Ele disse, mas vocês sabiam que vocês tinham diante de vocês um monstro? É um monstro que nunca tinha aparecido no Japão, o monstro de uma usina que explodiu, usina nuclear que explodiu, que é um negócio muito mais sério que qualquer outro acidente. Com a usina nuclear que explode, ela espalha partículas radioativas por um raio de 40, 50 quilômetros ou mais. A usina de Chernobyl espalhou na Europa inteira. A nuvem radioativa que saiu de Chernobyl cobriu a Europa inteirinha. Quer dizer, então é um acidente muito grave, que é muito sério. E eu depois li um outro documento de um japonês, um pensador muito bom na coisa, que ele diz, olha, é como um monstro desses que você não consegue segurar. Uma vez ele está solto aí, tudo que ele toca ele envenena, ou seja, a radioatividade, não é? E ao mesmo tempo ele é imortal quase, porque você não consegue parar, não se consegue. Quer dizer, os reatores de Fukushima que derreteram estão afundando na Terra e não se consegue nem chegar neles. Eles mandam robôs para ver qual é o estado da massa quente que eles se transformaram. Eles mandam robôs, os robôs derretem, não chegam perto, que é um calor enorme. Então nem se sabe. Tem até o famoso filme antigo, americano, quando houve aquele acidente lá nos Estados Unidos, dos 3 Mile Islands, foi o primeiro acidente desse tipo, acidente com derretimento do reator. Chama-se a Síndrome da China. Por quê? Porque eles diziam que o reator de lá, que começasse a afundar na Terra iria sair na China, ou seja, olha do outro lado, porque é coisa assim de gerações, de centenas de anos, às vezes alguns elementos radioativos duram milhões de anos. O próprio césio, o urânio enquanto mineral radioativo, ele tem uma vida de milhões de anos.
Já que você tocou no urânio, eu sei que você participou recentemente de um seminário que discutiu a exploração do urânio em Poços de Caldas, né, Minas Gerais, na realidade em Poços, né? Foi em Poços, mas a cidade, né, Poços, né, que teve essa exploração. Eu queria que você falasse pra gente dessa gravidade, né? Certo. Eu sei que foi gente da Brasco, gente, né, vários cientistas. A imprensa não está divulgando, né, com tanta ênfase, inclusive a gente está em contato, né? Como é que você, enfim, qual que é a situação, né, que você pôde apurar, né, ali em Poços, sobre essa questão do urânio e também as lições, né, como você diz no artigo, 8 anos depois de Fukushima, as lições que não queremos aprender, fazer assim um paralelo. Exato, olha, no caso de Poços Caldas, e Caldas, Caldas é a cidade onde onde existiu a primeira mineração de urânio no Brasil. E é interessante saber que essa mineração, digamos, se esgotou e, como toda mineração, eles jogam os rejeitos numa barragem, vão colhendo os rejeitos do que não foi usado, resto de mineral que não se tirou todo o urânio, mas já não dá mais para tirar, e vão jogando aquele jeito. Então eles têm uma barragem, como essas barragens das outras minerações todas, que tem mineral radioativo nela, em pequenas doses, mas radioativo, que a pequena dose ela em si diretamente não faz um efeito tão letal, digamos, mas ela com o tempo ela faz efeito. Ela faz surgir montões de doenças. Então, a pequena dose radioativa também é perigosa no maior prazo. Então, essa barragem está cheia de mineral com restos de urânio. E urânio é um mineral radioativo. Então, o que acontece? Se ela se rompe, como essas outras barragens todas aí, Brumadinho e Mariana, não é só um monte de lama que vai descer, que vai matar a gente, afogar a gente. Não, é mineral radioativo que vai se espalhar. E aí, nas áreas onde ele estiver espalhado, aquela área está contaminada. Então é um negócio muito sério. E lá eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante. Quando começou a se esgotou a mina, já não dava mais, ficou um buracão lá, né? Além da barragem, um buraco onde se tirava o minério. Então a indústria nuclear do Brasil, as nossas autoridades nucleares, resolveram usar aquele buraco para despejar minério radioativo e rejeitos do Brasil inteiro. Então chegavam lá, isso há 20 anos atrás, chegavam lá caminhões e caminhões, todos os dias, carretas, trazendo minério de São Paulo, da Bahia, do Rio, trazendo restos de onde houvesse exploração ou alguma atividade com elementos radioativos. Então, a população se revoltou. E se levantou e fez uma ação para parar, que eles conseguiram há 20 anos atrás, parar a entrada de caminhões de carretas para despejar, transformar Caldas num lixão radioativo. Isso eles pararam. Mas a barreira está lá e o lixão está lá. Então, o povo de Caldas, porque Caldas é a cidade mais antiga ali da região, é em torno de Caldas que surgiu Poços de Caldas, Santa não sei o quê, de Caldas, ou seja, são os nomes variados em torno de Caldas. Mas Caldas é uma cidade menor, histórica, né? Muito interessante, e o pessoal, tanto de Caldas quanto de Poços de Caldas, Águas de Prata, etc., não tem a menor ideia do que está realmente, do perigo que está correndo. Então, o pessoal de lá que tem consciência disso, a grande preocupação deles é criar consciência local de que há um risco que precisamos enfrentar e resolver. E é nisso que o nosso encontro não era em torno disso.
Foi um encontro da articulação antinuclear brasileira, que reúne todos os que no Brasil afora estão preocupados com esse problema, que fez em 2 dias. O primeiro dia foi em torno da problemática de Caldas, e o segundo dia foi a programação da articulação, digamos, quem participava mais da articulação. E na problemática de Caldas fizemos uma sessão um dia inteirinho na Câmara Municipal de Poços. A Câmara Municipal de Poços de Caldas acolheu e tivemos várias palestras e montes de intervenções e muita gente interessante, e nós esperamos que tenhamos, digamos, acordado mais gente lá em Caldas sobre o problema para eles começarem a atuar. Perfeito. Quer dizer, os indígenas, né, ali no Rio São Francisco... Os indígenas vieram para lá. Também pra cá. Aliás, foi muito interessante porque o indígena tem uma cultura muito especial, não? Que nós aqui na cidade não sentimos isso. E veio o pajé, junto com o cacique, veio o pajé lá de Itacuruba, da nação indígena lá de Itacuruba. E ele, na nossa reunião, ele tinha um papel extremamente interessante. Ele puxava o ânimo das pessoas quando a gente começava a ficar meio cansado. Olha só, tem essa questão da alegria, exatamente, né? Da energia, né? Da energia. Inclusive tem até um filmezinho que uma das pessoas de lá passou, e que era o que ele fez, a roda que ele puxou no final do encontro, para nos dar ânimo para conseguir, entendeu? É fundamental hoje, né, nos tempos aí de governo que a gente está passando, né, Chico? Nossa é um desmonte total e muita preocupação em relação a essa questão da energia nuclear, né? O governo está relançando essas 5 usinas lá. Angra é uma loucura total. Eu resolvi agora começar a chamar realmente a Angra de monstro adormecido, porque é isso que o pessoal precisa tomar consciência. A usina está lá, bonitinha, pintadinha, branquinha, etc. Ele quer construir um outro monstro adormecido ao lado da usina Angra 3, mas aquilo é um monstro que de repente acorda. E nunca se sabe quando ele vai acordar, e nem como. E se ele acordar, ninguém mais segura. Ele é um monstro que vai começar a destruir. Detalhe, Angra 3 é uma absurdo a gente pensar que eles estão querendo construir com o mesmo projeto com que se iniciou nos anos 80. Ou seja, depois desse projeto ser elaborado, houve 3 acidentes no mundo importantes de um tipo novo que até então se achava que não aconteceria. É um acidente em que o reator derrete. O calor que ele chega é tão alto que o reator derrete. E ao derreter provoca explosões, as explosões espalham partículas radioativas. Então eles querem fazer, no ano 2020, uma usina com projeto dos anos 70. Quer dizer, isso qualquer pessoa de bom senso diz, mas como? Mas eles, não, tudo tranquilo, nós vamos fazer igual a Angra 2. Então não pode fazer igual a Angra 2. A Angra 2 não tem as características que tem que ter as usinas no mundo de hoje. Por exemplo, vou dar só um exemplo para mim que é significativo. Tem um sistema de contenção de partículas se por acaso houver uma explosão. O próprio reator está dentro de um vaso de aço grosso, mais concreto em volta, e esse vaso está dentro de um prédio que tem que ser muito forte de concreto, porque se explodir não pode espalhar, como aconteceu em Chernobyl e em Fukushima. Não pode espalhar. Esse edifício chama-se edifício de contenção. Bem, as paredes do edifício de contenção de Angra 2, e que vão construir, iriam, se a gente deixar que se construa, com mesmo 60 centímetros de espessura, quando a norma atual da Agência Internacional de Energia Atômica é de 1,50 m de espessura. Não se pode mais fazer edifício de contenção de usina nuclear tão fininha, só 60 centímetros de concreto. Precisa fazer de 1,5 m para poder, porque as explosões são muito fortes. Então arrebenta tudo, vai tudo para o ar. Aliás, tem um vídeo desses vídeos que pegaram em Fukushima, muito impressionante. Na explosão da segunda, houve uma primeira, uma segunda, uma terceira explosão. Na segunda explosão, voou para o ar a tampa do edifício de contenção, a tampa redonda, voou uns
30 metros de altura e caiu depois na tampa de novo. Ou seja, é de concreto, né? Aquela coisa para ver o poder da explosão. Então, Angra 3 é absolutamente inacreditável. E agora, quem tem consciência disso no Brasil? Pois é, porque é uma coisa que é invisível, né? Então, não, a radiação pessoa... ninguém vê nada, Exato. mas quem tem consciência desse engano, desse erro, né, político de fazer uma usina em Angra dos Reis nessas condições. Por isso que a gente trouxe você aqui, Chico, para o pessoal ficar consciente desse problema gravíssimo. Pelo menos quem nos ouça tente saber um pouco mais, aliás, eu estou metido aí até canal no YouTube eu inventei para poder dar mais informação, porque falta informação. Falta. Eles têm muito poder de informação, têm muito poder para fazer propaganda. A energia nuclear é a mais limpa, mais segura, mais barata, uma mentira total, as 3 mentiras, e nós falamos pessoa a pessoa. Não dá para falar, salvo quando você nos convida para ver na Brasil Atual tá certo. Todo esse mundo que está ouvindo. É isso mesmo, Chico. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e vamos ver o filme. Vamos ao filme. Um grande abraço. Falamos aqui com o Chico Whittaker, ele que é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e também cofundador do Fórum Social Mundial e apoia aí causas ambientais e movimentos sociais. Olha, só uma coisa, sábado próximo, 5 de outubro, 17 horas, Cine Sesc. Grande oportunidade, porque o filme mostra exatamente o que é um acidente para quem está vivendo a tentativa de solução. Verdade. E o pobre do primeiro-ministro lá, coitado no filme, ele está desesperado, porque ele diz, nesse dia o Japão quase desapareceu. Perfeito. E quem está aqui em São Paulo, no Cine Sesc, Rua Augusta 2075, tem que chegar 1 hora antes, o filme é 5, chega antes, 4 horas para conseguir o ingresso. É isso aí, Chico. Beijo, até mais.